Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui presente e a quem nos acompanha pela internet. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, e a direção espiritual dessa casa, por estarmos aqui com saúde e disposição para nos melhorarmos a cada dia. Senhor, nós te pedimos que nos ampare sempre, nos dando entendimento para seguir teus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, o nosso convidado é Vanderlei de Almeida Silva, que é da Casa Espírita Caminho de Luz de Garibaldi. E vai nos orientar falando sobre alma dos animais. Vamos vibrar positivamente por ele e que possamos assimilar tudo o que preparou para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui essa noite com vocês. Eu sou trabalhador, como eu falou, do Caminho da Luz, que é um centro espírita na cidade de Garibaldi. Eu moro em Bento Gonçalves, fica a 14 quilômetros de Garibaldi. 2 vezes por semana eu tenho que ir até Garibaldi. Esse tema, meus irmãos, a alma dos animais, ou sobre o tema falando sobre a espiritualidade dos animais, é muito extenso. Há uma bibliografia muito grande a respeito do assunto, mas eu não sei se aqui na cidade de vocês, mas na minha região toda, lá da Serra Gaúcha, a gente não ouve falar nesse assunto, sobre a espiritualidade dos animais, a alma dos animais. No entanto, está lá no livro segundo, que é a segunda parte do livro dos Espíritos, está lá, quando fala dos 3 reinos, ele toca nesse assunto. Mas a gente, escritores, não tocamos muito nesse assunto. Então, tem vários livros que falam sobre isso. Tá? Aqui nós temos alguns, que eu achei ali, depois, mais adiante na exposição, a gente vai ver outros também. Então, tem muitos. O assunto é bastante variado, até fica difícil da gente condensar assim, alguns assuntos que possam interessar. Tamanho a quantidade de obras que tem sobre isso aí. Vocês olham esses livrinhos, Vanderlei, eu não posso ler tanto assim, eu não tenho dinheiro para comprar tanto livro, né? O que você me indicaria desses livros aí? Para alguém que quer, eu indicaria esse aqui. Ele é A Espiritualidade dos Animais, do Marcel Benedetti, tá? Ele é o mais completo dessas obras, assim. As outras obras, elas ficam especificamente num assunto e ele aborda vários assuntos na mesma obra. Então, se alguém quiser comprar um livro especificamente, eu consideraria esse livro, tá? Então, vamos começar pelo começo. Os animais têm alma? Vi muitos sims aí. Tem. Esse famoso escritor, poeta, dramaturgo, foi estadista também, Victor Hugo, como dizem os franceses, ele diz assim para nós: veja os olhos do seu cachorro. Mas podem olhar os olhos dos gatos também, sem problema. Você pode afirmar que ele não tem alma? Veja os olhos. Fixe os olhos nesses animaizinhos, no seu cachorrinho em casa, no seu gatinho, enfim. Fixe. Você, olhando profundamente esses irmãos nossos, daria para dizer que eles não têm alma, que atrás desses olhos, que o pessoal diz que os olhos são as janelas da alma, né? Que atrás disso não tem nada, é um vazio. A gente pode falar isso? É difícil, né? Esse aqui, o cachorrinho, é o Todd. O Todd é um cachorrinho bastante idoso. E a moça é a Thalita, ela trabalha lá no nosso centro espírita. A Thalita é uma grande defensora dos animais. Aqui eu fui fazer uma selfie com o Todd. Olha o carinho. Ela bota o rosto, encosta a cabeça no Todd e olha para a câmera. Enquanto o Todd, com os olhinhos, busca a presença carinhosa da Thalita. Aí como é que tu vai dizer que não tem nada, que isso é um vazio por trás desses olhinhos, né? O grande Pitágoras, autor do famoso teorema, que assustava um pouquinho a gente no tempo de escola, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos.
atrapalhava a gente um bocado. E o cara que inventou isso, a gente não sabia nem aplicar. Ele diz: os animais dividem conosco o privilégio de terem uma alma. E o nosso grande querido conhecido, né? O amorzão, como diz um colega meu lá. Ah, sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos, disse o Chico. E aqui a mesma frase do Chico, para os que gostam mais de gatos, a mesma frase. Ah, sim, os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Então, eles têm alma. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos que ajudaram a fazer a codificação: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Como nós, né? Sim, disseram os espíritos, e que sobrevive ao corpo. E ele fez uma segunda pergunta dentro da mesma questão: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? E eles voltaram a responder: é também uma alma. Resposta dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. É também uma alma, se quiseres. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Ou seja, os animais têm inteligência e têm uma alma. A gente vai ver depois que não é já está dizendo aqui que não é uma alma como a alma humana, mas é uma alma, se a gente quiser chamar de alma. Outro livro: Todos os animais merecem o céu. Quem tem um animalzinho, se dedica, gosta e ama, sabe que eles merecem, né? Mas os animais vão para o céu? Essa é a pergunta. Os animais vão para o céu? Nossa, é garantido. Céu como um estado de espíritos puros, depois a gente completar toda a nossa evolução possível. Não é um lugar geográfico. Os animais vão para o céu? Bom, estudiosos da Bíblia, não espírita, eles dizem isso. A Bíblia não fala de um céu para animais. Os animais não podem, por exemplo, dizem eles, obter conhecimento e exercer a fé, obedecer a Deus. Bom, o animal não vai em templo religioso, se é isso, exercer a fé e obedecer a Deus, eles não vão, né? E eles dizem mais: apenas os humanos foram criados com a possibilidade de viver para sempre. Ou seja, segundo os estudiosos católicos, não vão para o céu. Mas aí veio o chefe deles, esse senhor, né, Papa Francisco, né, e diz: todos os animais vão para o céu. E esse ele disse numa audiência pública, né, durante uma audiência geral em 2014. Ele disse que o céu está aberto a todas as criaturas. E lá eles serão investidos pela alegria e o amor de Deus, sem limite. E agora, quem é que está certo? Os teólogos ou o chefe deles? Eu vou pedir para os irmãos me acompanharem o raciocínio, que é um esquema que eu montei a partir do que a doutrina nos ensina. Acima de todas as coisas está Deus. Deus sempre existiu, né? A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus sempre existiu. Deus não tem pai, nem tem mãe. Se tivesse um pai, seria o pai dele, Deus. Se tivesse uma mãe, ela seria a mãe dele, Deus. Mas Deus não tem pai nem mãe. Deus sempre existiu. De dois princípios, Deus cria tudo que existe. Do princípio espiritual, Deus cria uma coisa que a gente chama princípio inteligente. Simples e ignorante. E do princípio material, tudo que é matéria. Deus cria o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. A matéria que vai originar tudo mais que for matéria. Isso o Kardec falava para a gente em 1857, nas obras básicas. E a ciência hoje comprova a existência dessa matéria. Existem hoje equipamentos que dividem a matéria totalmente, ao máximo possível, até chegar ao ponto de que ela não é mais possível dividir, né? Então, que eles chamam hoje de partícula de Deus são os bósons de Higgs na ciência. Existem equipamentos que fazem isso. Nas universidades e lugares de pesquisa tem pequenos portáteis, mas na França, entre a França e a Suíça, existe um equipamento que tem quase 27 quilômetros para fazer isso, dividir a matéria. E ele divide até chegar ao ponto que ela é indivisível. São
os bósons de Higgs, ou, como eles chamam, matéria divina, matéria de Deus. Isso nós falávamos na doutrina espírita já em 1857. Hoje a ciência só vem a confirmar. Existe uma matéria primitiva, sim, que dá origem a tudo que é matéria. Bom, mas aí Deus criou o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai progredir. Ele vai progredir. Tá? E ele progride nos reinos da natureza. Primeiro, ele vai habitar os reinos mineral. Mas para fazer ele que faz um princípio inteligente no meio das pedras. Ele vai selecionar substâncias, ele vai combinar substâncias, ele vai compactar, ele vai formar pedras. Ele vai viver no reino mineral. Quando ele saindo do reino, voltando para o reino, saindo do reino, voltando para o reino, ele progrediu o suficiente, ele vai passar a habitar o reino vegetal. Aí ele vai habitar um vegetal mais simples, o vegetal vai morrer, ele sai, depois ele volta no melhorzinho, assim ele vai progredindo, saindo, voltando, até completar toda a sua possível evolução dentro do reino vegetal. Quando ele faz isso, então ele passa a habitar o reino animal. Aí começa a chegar perto da gente. Ele vai habitar primeiramente os animais mais simples, né? Até depois desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, até chegar a animais mais complexos, vamos dizer assim, mais inteligentes. Quando ele completa a sua evolução dentro do reino animal, ele vai ganhar duas coisas importantes que diferenciam nós deles: razão e livre-arbítrio. Então, a partir daí, ele passa a ser responsável pelas suas ações. Então, ele vai se transformar num espírito humano. Feito toda a sua evolução desse lado de cá, ele vai se transformar num espírito humano. E como espírito humano, ele vai passar a encarnar e reencarnar em corpos humanos. Ora como homem, ora como mulher, e vai passar pelas duas experiências. Ora como homem, ora como mulher. A partir daí. Então, os animais vão para o céu como espíritos de animais, como almas de animais? Não. Porque eles vão evoluir em corpos humanos em determinada época. Mas como seres humanos, como espíritos humanos, almas humanas, vão para o céu. Então, é uma coisa complexa, né? Vão para o céu como animais, vamos dizer assim? Não. Mas como seres humanos, que já foram passados pelo reino animal? Sim. Leon Denis, seguidor de Kardec, dizia que a alma, ou o espírito do animal, o princípio inteligente, dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Quando desperta no homem, passa a ser espírito humano. Então, resumindo, gente, a alma dos animais é um estágio anterior da alma humana. Então, a alma humana, em estágio anterior, já foi uma alma de animal. Deu para entender? Então, os animais vão para o céu? Vão. Mas não como alma de animal, não como alma dos animaizinhos aí, não. Como alma humana. Ou, né, eles vão para o céu. Na questão 596 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode dizer que os animais não agem senão por instinto? Tipo aquelas coisas que já traz de berço, eles já nascem sabendo, né? Não depende de aprender. E eles dizem: isto ainda é um sistema, uma maneira de pensar, uma teoria. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que age com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Então, os animais têm instinto? Tem. Mas eles têm inteligência também, como a gente já viu numa outra pergunta anterior no Livro dos Espíritos, né? O animal nasce sabendo tudo que ele precisa. O gato vai nascer sabendo tudo que um gato precisa saber para ser gato, vai gatear a vida toda, né? Sabendo o que ele precisa fazer como gato, né? Nós seres humanos, nós temos que ir para a escola para aprender. Eles já têm instinto, já nascem sabendo muitas coisas. Podem aprender? Podem aprender sim. No convívio conosco, eles podem aprender alguma coisa. Eles têm uma inteligência, embora limitada. Vamos falar então agora da desencarnação e encarnação dos animais. Bom, o Marcel Benedetti, no livro que eu indiquei para vocês, ele tem um texto que chama muito a nossa atenção. Ele diz que a amizade com o animal, o carinho, tudo é importante. Não podemos perder de vista que os animais têm uma existência finita, e sua caminhada evolutiva é independente da nossa. Então, o apego excessivo é prejudicial, tanto aos animais, ele era médico veterinário,
quanto ao nosso espírito, que não encontra paz enquanto não nos desligamos desse excesso. Então, é uma coisa que a gente que tem um animalzinho tem que saber, né? Eles têm uma vida bem curta comparando com a nossa, em geral, né? E o apego excessivo pode fazer danos a nós, que ele vai desencarnar, provavelmente bem antes da gente, tá? E como a gente vai ver mais adiante, também pode trazer um certo prejuízo a eles, mas isso nós vamos ver mais adiante. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente tem um animalzinho. Quanto tempo o espírito de um animal fica no mundo espírita? O animal desencarnou, foi para o mundo espiritual. Quanto tempo ele fica? Os animais pequeninos, tipo as abelhas, formigas, os insetos em geral, é bate e volta. Eles chegam lá, é só o tempo dos espíritos que atuam na reencarnação, juntarem a turma toda, prepararem e eles voltam em bloco, voltam em grupo, todos. E é muito rápido, não fica um dia, digamos assim, lá. Eles voltam muito rápido, tá? Já animais mais evoluídos, domesticados, como os cães e os gatos, já podem ficar mais tempo, questão de dias. No livro dos Espíritos, na questão 600, os Espíritos disseram que eles voltam quase imediatamente. O que é o quase imediatamente? Eles podem ficar 3 dias, 10 dias, 30 dias. Isso é quase imediatamente, se a gente comparar com o tempo que nós humanos ficamos por lá, que é bastante mais tempo. Às vezes a gente pode ficar por lá por décadas, séculos até. Então o animal não fica. É questão de dias, comparando com o tempo que a gente fica, eles voltam quase que imediatamente. Tá? Isso aqui, o apego, ó, o animal está ali desencarnado, ali é a alma, o espírito do animal, né? Ele desencarnou e a mamãe, a tutora, está tristona lá. Aí ele diz, quer dizer, ele não diz, ele pensa, eu desencarnei, mas estarei aqui durante algum tempo ainda. Quando o animal é bem tratado, com amor, com carinho, né, com tudo de bom, tá? Ele tem um apego com o tutor, é lógico. E ao desencarnar, ele pode ficar, segundo Chico Xavier, não é segundo eu, até 4 anos junto aos tutores, junto à família. Até 4 anos. Não quer dizer que ele vai ficar 4 anos. Lembra que eu falei até 30 dias, né? Não, mas isso ali, ele não fica até 4 anos por causa do tutor, porque o tutor nem está vendo ele. Ele fica 4 anos até por causa dele. Por causa dele. Para ele não sentir o baque da separação, para ele não sentir a dor da separação, ele pode ficar até 4 anos. Isso quer dizer que ele pode ficar 3 meses, 1 ano, 2 anos, mas ele vai voltar para o mundo espiritual, vai ser preparado e vai ter que reencarnar de novo. Tá? Mas isso é título de curiosidade, coisa que foi esclarecida para a gente por Chico. Ele pode ficar até 4 anos junto da família. Há animais do mundo espiritual. Quem leu as obras de André Luiz, principalmente no Nosso Lar, sabe que sim. Né? No Nosso Lar aparecem os grupos, né, de trabalhadores do Nosso Lar indo buscar espíritos que estão em zonas mais baixas do umbral e tal, né? E ali tem participação de animais, de burrinhos, de cachorro e tal. Aparece isso aí lá nas obras de André Luiz, aparecem os animais. Mas aí, Vanderlei, não falou que eles ficavam até 30 dias? Como é que está lá, né? Não está fechando isso aí. Não. Quando no mundo espiritual os espíritos consideram que alguns animais têm importância, têm uma obra que pode ser feita no mundo espiritual, eles podem segurar esses animais para realizar essa obra por um tempo. Depois eles vão ter que entrar no caminho de todos os outros. Vão ser preparados e reencarnar. Então, no mundo espiritual existem animais sim, que ficam lá por um tempo, quando esses animais têm uma função útil a ser cumprida. Os animais podem reencarnar na mesma família. Eu tenho um gatinho, aí ele desencarna. Aí eu pego outro gatinho. Aí ele começa a ficar muito parecido com o meu gatinho anterior. Ele se comporta igual, ele faz as mesmas brincadeiras. Será que é o meu gatinho que voltou? Como saber isso? Bom, geralmente não é o gatinho que voltou. Em geral não, uma coisa que não acontece assim com tanta facilidade. Em geral não é. Acontece que a gente tem um certo modo de tratar, de cuidar, e eles acabam adquirindo hábitos que o outro tinha também. Geralmente é por aí. Mas pode acontecer sim, pode. Como saber? Se o meu gatinho desencarnou antes
da gatinha que deu origem ao meu novo gatinho, engravidar antes, pode ser que aconteça. Agora, se ele desencarnou e a gatinha que deu origem ao meu novo gatinho já estava grávida, não. Porque, a exemplo dos seres humanos, a reencarnação se dá no momento da união do óvulo espermatozoide, no momento da concepção. Então, não. Então, assim, pode. Se o gatinho meu desencarnou antes da concepção da gatinha, pode. Se ele desencarnou, a gatinha já tinha concebido, não. Mas é uma coisa rara, só um título de curiosidade. Tem gente que comenta seguidamente esse fato de os animaizinhos novos, né, depois que o outro desencarnou, terem os mesmos hábitos, os mesmos costumes. A reencarnação dos animais. Os animais, a exemplo dos seres humanos, eles podem vir ora como um, ora como outro animal. Né? Nós também somos animais, né? Animais racionais. Ora a gente vem como homem, num corpo masculino, ora a gente vem como mulher, num corpo feminino. Tá? Nós temos que passar pelas duas experiências. Então, ao longo das nossas várias reencarnações, nós vamos vir ora como homem, ora como mulher, nós vamos ter que ter o conhecimento dos dois lados da sexualidade, masculina e feminina. Os animais podem vir não só em sexos diferentes, mas também em animais diferentes. O gato e o cachorro, por estarem, por exemplo, numa semelhança de evolução espiritual, ele pode. O espírito que anima um cachorro pode, numa outra encarnação, animar um gatinho e vice-versa. A mesma coisa os animais selvagens. Um animal que esteja no lobo-guará, por exemplo, ele pode vir numa outra encarnação, numa onça pintada e vice-versa. Então, bem semelhante a nós isso aí. Os animais têm um espírito protetor, um anjo da guarda. O que vocês acham? Não um tutor, né? Um anjo desencarnado. Tem. Não é como na gravura, o espírito protetor de um cachorro ou de um gato, de qualquer animal, não é como na gravura um espírito de animal. Não. O espírito protetor de um animal, ele é um espírito protetor humano. É um espírito humano que protege, que age como protetor dos animais. Assim como todos nós temos um espírito protetor, que na maior parte do nosso tempo a gente esquece que ele existe, né? Mas quando é bom dar um alô para ele, tá? Ele está sempre com a gente. Se vocês falarem, ele vai ouvir. Né? O animal também tem um espírito protetor. Também tem, como dizem os irmãos católicos, um anjo da guarda. Só que é um espírito protetor humano. É um espírito humano que gosta de animais, que tem amor aos animais, chamado zoófilo. Tá? E eles têm um espírito protetor também. Vamos começar agora a entrar nos temas, vamos dizer, mais polêmicos. A eutanásia, a morte assistida para que o animal não sofra. Né? Pode ou não pode, do ponto de vista espiritual? Gente, assim, o ser humano tem provas e expiações para passar. Quer dizer, nós temos débitos com a justiça divina, débitos com a lei divina, que nós temos que pagar. As provas, as expiações, as vicissitudes da vida. Nós temos. Tá? Isso nós temos. Então, para nós, quanto mais tempo a gente viver, ainda que a gente viva os nossos últimos dias numa cama de hospital, em casa, num leito de dor, aquilo ainda para nós é importante porque nos vai possibilitar pagar, saldar o que dá para saldar nessa existência das nossas débitos com a lei divina. Tá? Para nós é importante. Então, a eutanásia para o ser humano, negativo. Não vale. Mas os animais, eles não têm provas e expiações. Os animais, eles são princípios inteligentes. É um espírito que vai vir a ser um espírito humano, mas não é um espírito humano. Eles não têm razão nem livre-arbítrio. Então, eles não têm responsabilidade sobre seus erros. E para que ele vai ficar sofrendo? Né? Então, a eutanásia, mesmo assim, deve ser o último recurso utilizado. Pode fazer eutanásia? Pode, porque não está desencarnando prematuramente o animal. Ele não tem provas e expiações. Tá? Ele não tem como nós seres humanos temos. Então, para seres humanos, a eutanásia não vale. Né? Mas para os animais vale. Tá? Vale porque eles não têm responsabilidade sobre seus erros. Eles não têm nem razão, nem livre-arbítrio, então eles não têm provas a expiar. Tá? Se o animal estiver sofrendo muito e não existir outra maneira, o plano espiritual não condena a eutanásia, porque é aprendizado tanto para o animal quanto para o dono que precisa tomar a decisão. Principalmente para o dono que precisa tomar a decisão, é um aprendizado e não deixa também de ser uma prova, tem que autorizar para não ver o animal sofrendo inutilmente. Tá? Então a eutanásia não é condenada do ponto de vista espiritual.
Esse senhor aqui, né, fotografia clássica, né, aqui é um ator fazendo o papel de Francisco de Assis. Não sei se você sabe, mas Francisco de Assis não se chamava Francisco, né? Bom, agora eu compliquei a coisa, né? Francisco de Assis não era Francisco, ele era João. A título de curiosidade para vocês, não sei se alguns devem saber, é claro, mas eu não sabia, até bem pouco tempo. Francisco de Assis, era de uma família de bem, na Itália, o nome dele era João, em italiano Giovanni. Então ele era Giovanni. Ele não era Francesco em italiano, ele era Giovanni. João em italiano. João em português. Francesco, Giovanni em italiano. Ele era Giovanni. A mãe dele diz uma história que era de origem francesa. Então o que aconteceu? Eles passaram um tempo na França, a família. E ele se apaixonou pela cultura francesa, pela poesia, literatura, essas coisas tudo da França. E quando ele voltou para a Itália, ele falava dessas coisas da França para todo mundo. Ele via falando da poesia, da literatura francesa, de tudo da cultura francesa. Aí o pessoal acabou apelidando ele de francês. Em italiano é Francesco, em português, Francisco. Então, na verdade, Francisco é um apelido. Ele não se chamava Francisco, ele se chamava, em português, João. Em italiano, Giovanni. Giovanni de Bernardoni. Tá? Bom, esse senhor aqui, né, ele diz que todos os animais são nossos irmãos. E não só os animais, as estrelas, os astros. Tudo que é criação divina é nosso irmão, porque nós também somos criações de Deus. Então, a rigor, animais são nossos irmãos, como os astros, o sol, as estrelas, a lua, também são nossos irmãos. Né? Ele dizia isso. Né? Nós somos filhos de Deus, irmão das estrelas, dos astros. Né? Marcel Benedetti é outro livro daquele autor que eu indiquei para vocês. Nós todos somos irmãos, então. Nós somos irmãos dos animais. E aí? Como é que a gente explica isso? A gente comendo os nossos irmãozinhos, que são gostosos, né? A gente comendo os irmãozinhos assim. Por quê? Que temos que amar uns e comer os outros. Eu não vou aqui criar polêmica defendendo vegetariano, não é essa a ideia, tá, gente? Você vê por que não é essa a ideia, tá? Tem 4 tipos de vegetarianos, todos eles não comem carne, obviamente. O ovo lacto consome ovos e leite, o vegetariano lacto-vegetariano ele consome leite, o vegetariano restrito ou puro ele não come carne, nem leite, nem ovos, nem mel, nem derivado, e o vegano então não consome nada de origem animal, nem veste, nem nada produzido de origem animal, tá? Isso só para você saber que tem vários tipos de vegetariano. Tem gente que é vegetariana, mas toma leite. Tem gente que é vegetariana, mas come ovos, né? Outros não comem nada de origem animal, tá? Esses são os vegetarianos. Bom, um dia, gente, não comeremos mais os nossos irmãos animais. Um dia, mas está longe. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, com um pezinho assim, querendo passar para o mundo de regeneração. Segundo Chico Xavier, enquanto a Terra for um mundo de provas, enquanto a gente não estiver num grau de evolução bem avançado, nós vamos continuar sendo dependentes da proteína de origem animal. Porque nas carnes e tal tem mais proteína que nos vegetais em geral, né? Então nós vamos continuar, segundo Chico, sendo dependentes da proteína animal. Mas chegará um dia, quando a Terra evoluir para mundos mais adiantados, ou nós formos habitar mundos mais adiantados, o que vai acontecer? Os nossos corpos não serão grosseiros como hoje. Hoje nós somos um monte de pele, carne e osso. Mas no mundo mais avançado, mais adiantado, os nossos corpos serão mais sutis. Então a nossa matéria não vai precisar se alimentar da matéria dos nossos semelhantes. Entenderam? Mas hoje a gente ainda precisa. Hoje a gente está numa escala onde o maior come o menor. E nós estamos lá no topo dessa escala. Tá? Nós vamos. Aí pode alguém pensar assim, mas Vanderlei, então se a gente não comer carne, de certa forma nós já estamos evoluídos, né? Esse senhor, você sabe da história dele, teve umas atitudes bem infelizes, tá? Esse senhor, ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus, entre outros, porque também alemães foram mortos em defesa de uma teoria de limpeza étnica. Alemães que tinham problemas físicos e outros problemas
também não foram só judeus. Ele se complicou, né, perante as leis divinas com essa atitude. Esse senhor, segundo os relatos, era vegetariano, não comia carne e também ia ao culto na igreja. Tá? E aí, dá para dizer que ele era um senhor bonzinho? Não, definitivamente não. Então, comer carne, nessa fase evolutiva que nós estamos, com esses corpos que nós temos, não é sinal de evolução. Já esses senhores aqui, Chico Xavier, Allan Kardec e Divaldo, comem carne. Eu de come não. Chico gostava de um bifinho, Allan Kardec não conheci, mas dizem também que gostava. E o Divaldo, sim, o Divaldo come carne. Eu tive assim o prazer de almoçar 2 vezes com o Divaldo, junto com ele, assim, sentado do lado dele. Não, sentado do lado dele não, porque a minha mulher sentou do lado dele. Ela não ia deixar passar essa. Então, ela foi lá e sentou 2 vezes. As 2 vezes que eu almocei com o Divaldo, ela... Tá. Preferência dela sempre, né? Sim, querida, vai. Então, ela sentou do lado de Divaldo, assim, uma pessoa incrível. Uma pessoa assim, gente como a gente, sabe? De sentar, contar piada, rir e comer carne, com certeza. Divaldo comeu carne, eu fui testemunha ocular da história. Divaldo comeu carne. E aí, dá para te dizer que nós é um ser atrasado, Chico é um ser atrasado, Kardec é um ser atrasado? Não dá, né? Então, assim, gente, tem muita gente boa que não come carne, mas também tem muita gente ruim que come carne. Tem muita gente boa, né, que come carne, tem muita gente ruim que come carne também. Então, não é sinal de progresso não comer carne, tá? Não é sinal de progresso, tá? Então, assim, ó, se você não quer comer carne, por que você não gosta? Por que você acha que a carne, os caras botam lá hormônio, não sei o que, para os bichos crescer? Se você tem nojo, porque é bicho morto, se você não quer comer por pena dos animais, né? Se você não quer comer por razões ecológicas, até existe, nós vamos ver mais tarde, você não come. Não come. Então, você está certo, não quer comer por essas razões, não come. Mas que não seja porque você acha isso um sinal de evolução, porque aí não é, tá? Bom, na questão 625, Livro dos Espíritos, famosa pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que eles responderam? Bem curtinho. Vede Jesus. Jesus comia carne? Não? Então tá. Olha só. Isso aqui é uma foto, assim, uma pintura da terceira aparição de Jesus depois da crucificação. Os apóstolos estavam lá pescando, não pegavam nada, e ele mandou o pessoal jogar a rede mais para um lado, eles pegaram os peixes tudo, e vieram para a praia. O que eles fizeram? Foram comer peixes fritinhos. Então Jesus comia peixe frito, comia carne. Parábola do filho pródigo. Vocês sabem o que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus criava, ele inventava a história, baseada em fatos do dia a dia, da vida cotidiana, tá? Onde ele colocava uma mensagem para as pessoas entenderem. Na parábola do filho pródigo, depois de pegar a herança dele, a parte da herança, saiu, viajou, gastou tudo, fez muita festa e tal, voltou pobre, faminto para casa, esperando que o pai o tratasse como empregado. Mas o pai ficou feliz porque recuperou o filho e mandou os seus servos prepararem um banquete para ele. O que eles botaram nesse banquete, segundo a narrativa de um filho? Ora, se Jesus fosse contra comer carne, né, ele teria trocado a história. Ele que fez a história, ele que criou a história. Ele botaria lá um banquete de fruta, não sei, mas não botaria carne nesse banquete, não vi. Jesus botou, não vi. Foi ele que botou, ninguém criou essa história. A história não aconteceu, a história foi criada por Jesus. Na multiplicação dos pães e dos peixes, mais de 10 mil pessoas famintas, precisando comer, e foram procurar Jesus. O que nós fazemos, o que nós não fazemos, a cidade está longe, nós não temos dinheiro, aquela coisa toda. Aí um dos apóstolos, tem um menininho aqui com 2 peixes e 5 pães. E Jesus tomou os 5 peixes, os 2 peixes e os 5 pães, abençoou, e eles se multiplicaram, e todo mundo comeu, sobrou 12 cestos cheios. Ora, se não fosse para comer carne, Jesus teria multiplicado só os pães, os peixes não. É óbvio, né? Então a gente tem que, de vez em quando, botar um pouquinho a cuca para
analisar essas coisas, tá? Então não é por aí que a gente não vai comer carne. Pode comer carne, não comer carne por várias razões, não que isso seja sinal de evolução, tá? Bom, mas tem umas coisas que a gente tem que considerar na nossa relação com os nossos irmãos, né? Por exemplo, abate humanitário de animais, isso é uma coisa a ser considerada. Não, já que nós temos que comer, também não vamos fazer desse instrumento de abate uma tortura, né? Por quê? Porque os animais são seres sencientes. Isso é, eles são capazes de sofrer, de expressar satisfação e felicidade. Qualquer pessoa que tem um animalzinho em casa, qualquer porte, vai ver que eles expressam isso aí tudo. Se eles estão dodói, eles sofrem, se eles estão satisfeitos, eles ficam alegres, felizes, né? E tudo mais. A gente nota pelo comportamento como é que eles estão. Porque os animais são seres sencientes, tá? Então, por serem mais primitivos que a gente, os animais apresentam maior sensibilidade ou mais instinto quanto à presença de perigo. Então, eles são mais rudes, mas eles têm um senso de perigo maior que o nosso. Eles pressentem quando a coisa está perigosa, quando a coisa está mal para eles. Tá? Isso é uma coisa a ser considerada no abate dos animais. Então, quando o corpo do animal, no abate, ele é acometido por algo que o atinja de modo rápido, fulminante, e que permita que ultrapasse o limiar da dor perceptível pelo cérebro, isso pode amenizar o sofrimento e evitar dores desnecessárias. Então, quando o animal é abatido de uma maneira rápida, ele não chega muitas vezes a perceber a dor, porque quando ele é abatido de uma forma rápida, o nível de percepção da dor é ultrapassado e ele não percebe mais a dor. Então tem como sim, já que comemos ainda nosso irmãozinho, tem como fazer isso de uma maneira que ele não sofra, tá? Para isso o governo brasileiro, ao longo de muitos anos, ele vem tomando medidas para evitar que os animais sofram desnecessariamente, né? Aí fizeram normas circulares, instruções normativas, organizando esse tratamento dos animais, tanto na criação, no campo, no transporte, como no frigorífico e no abate, tá? A que ponto chega a fiscalização? Eu questionava isso outro dia na nossa casa. Aí tem uma irmãzinha lá que trabalha no frigorífico, e o frigorífico tem esse frigorífico tem em Carimbim, que vocês compram alimentos de origem animal, vegetal, tá lá, CIF, eles têm um fiscal dentro do frigorífico. E o fiscal não é funcionário de frigorífico, é funcionário federal. Diz que os caras são bem chatinhos. O cara controla lá onde são bem chatinhos. Não, tomara que seja sempre assim, né? Bom, agora também tem coisa, gente, aqui é uma opinião pessoal minha que não dá para aguentar. Já ouviram falar em foie gras? Poxa, é uma iguaria muito utilizada pelos franceses. É tipo um patê de fígado. Os patês chiques são feitos de fígado de ganso. Os mais ou menos, fígado de pato. Esse aqui é um fígado de pato. E como é que eles produzem isso? Abatem o pato e tal? Não, gente, aí que tá. Os caras fazem o pato, coitado, não se alimentar, eles fazem o pato engolir a comida. Eles enfiam com um aparelho comida dentro, soca o bicho de comida. Olha lá o aparelho. Soca. O bicho não tem fome, ele é obrigado a engolir. Não é nem engolir, ele é socar a comida dentro. Com isso, ele come demais, ele engorda demais, o fígado cresce demais. E para que ele não perca peso nem fígado, eles fazem isso aí. Eles colocam o bichinho numa gaiolinha assim, né? Ele só vai beber água ali e tal, e não se mexe, que é para não perder gordura. Aí depois de 15 dias ele abate e faz esse aqui. Aí você diz, Vanderlei, quanto é que custa a sua especiaria? Eu tive a paciência de entrar no Mercado Livre para ver quanto é que custava. 320 gramas custava R$4.400. R$4.400. Agora, tem gente que é gulosa, quer comprar um quilo. Um quilo custa 13.700 e poucos, quase R$13.800. A custa de quê? Do sacrifício do bichinho, da maldade com o bicho. Não digam isso aos franceses que eles ficam bravos. Bom, outra coisa. Tem gente que não quer comer por razões ecológicas. Por que não quer comer carne? Ou então, se não quer deixar de comer, pode reduzir o consumo de carne. Se a gente reduz o consumo de carne, vai reduzir o número de animais criados. E, com isso, vai diminuir o número de cocô deles no campo. Mas o que tem que ver isso? Tem que ver que o cocô libera substância
volatizam substâncias que vão contaminar a atmosfera. Então, os animais no campo, os porquinhos, os vaquinhos, os cavalinhos, eles estão defecando lá e estão, depois de um tempo, aquilo ali começa a liberar, a volatizar a substância e eles vão contaminar. Então, não deixar de comer carne, mas diminuir pelo menos o consumo já ajuda na questão do cuidado com a natureza. Tá? Castrar é um ato de amor e responsabilidade. Isso está no livro do Eurípides, que eu não sei, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Animais Nossos Irmãos. Ele diz nesse livro o que podemos informar, no caso ele, né, tão somente como opinião, é que entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, consideramos útil essa providência, a castração. 1000 vezes preferível a deixar as multiplicadas crias virem ao mundo e depois abandoná-las, ou o que é pior, sacrificá-las, ou maltratá-las, como muita gente fala dos animaizinhos abandonados por aí. Então, é melhor castrar do que abandonar, do que maltratar, do que matar os coitadinhos depois. Então, eles não tem contraindicação espiritual a castração dos animais. Experimento com os animais. Isso já baixou bastante, gente. Hoje ainda precisamos, para desenvolvimento de alguns remédios, para a fabricação de vacina, vocês veem isso aí toda hora na televisão, ainda precisa de uso de alguns animais. Mas tem coisa que não cabe mais hoje. Quando eu fiz faculdade, eu tinha odontologia, eram 3 turmas. A turma era muito grande, então a gente fazia 3 turmas para fazer as aulas práticas. Fisiologia, farmacologia e tal. Então a gente usava animais nessas aulas práticas. Esses animais, depois da aula, eram sacrificados. Então, para que a gente usava os animais? A gente usava, entre outras coisas, não vamos nos estender, para ver qual era a reação que certos medicamentos produziam. Reação que a gente poderia ficar sabendo lendo. Só. Não, mas eles faziam aula prática mostrando ao vivo os bichinhos. Depois eram sacrificados. Cachorro. Era 3 cachorros. Cada vez que tinha uma aula prática com algumas coisas, 3 cachorros que iam. Rãs, coelho, tudo era sacrificado e 3. Só na minha turma eram 3 cada vez que a gente fazia uma aula prática. Né? Precisa? Não. Tinha uma aula prática que eles abriam assim, o peitinho, pegava a pleura do bichinho, botavam no microscópio e o microscópio projetava a circulação do sangue, bicho anestesiado, vivo. Então a gente podia ver por onde andavam as hemácias, por onde andavam os glóbulos vermelhos. Precisa isso? Não. Por quê? Porque se você fizer uma vez e filmar, esse filme pode rodar o mundo milhões de vezes, você não precisa sacrificar milhões de animais. Mas era assim. Hoje baixou bastante. Os animais veem espíritos. O que vocês acham? Sim? Vêm. Então os animais são médiuns. Não. Não são médiuns. Médiuns veem espíritos pela sua mediunidade. Os animais não. Para que um espírito se manifeste através do médium, precisa haver uma combinação da energia, do fluido, do perispírito do médium com o homem, o ser humano, o médium. Tá? Aí pode se manifestar um fenômeno mediúnico. A pessoa pode ouvir o espírito, pode escrever pelo espírito, pode ver o espírito, enfim, todos os fenômenos mediúnicos. O animal não pode. Mas e como é que ele vê o espírito, então? O espírito que quer se manifestar ao animal, ele se aproveita da mediunidade de um ser humano, de uma pessoa, ainda que ela não perceba que está sendo usada, mas ele usa da mediunidade do ser humano para se fazer visível para os animais. Então, assim, o animal vê o espírito. Não é que ele seja médium. O animal não tem mediunidade e não pode ser mediunizado. Quando o animal se manifesta para um animal, quando o espírito se manifesta para um animal, é porque ele está usando os componentes, a mediunidade de um ser humano, mesmo que o ser humano não se dê conta. Aí ele pode se manifestar. Bom, outro fato, comprar ou adotar animais. Isso é um fato bastante polêmico, né? Tem gente que defende assim, que comprar animais. Se eu quero um poodle, um pug, um chihuahua, sei eu, assim, esses bichos de raça, né? Eu não vou encontrar, eu gostaria de ter um bichinho desse, mas eu não vou encontrar num abrigo para animais abandonados. Se todo mundo não comprar o animal, eles alegam, esses animais vão desaparecer também com o tempo. Uma vez que eles não se reproduzam,
eles vão desaparecer com o tempo. Já outras pessoas têm suas razões também para não querer que se compre animais. Esse aqui é o Joaquim. O Joaquim é o gatinho do Alexandre e da Cláudia. Cláudia e Alexandre tinham poucos gatos em casa, eram só 9. Né? Eu vou contar a história, posso? Pode. E aí desencarnou um gatinho, e esse aqui, o Joaquim, ele foi encontrado na rua, todo quebrado, já estava até nascendo bichinho nele, né? E foi levado para uma veterinária, e a veterinária tratou dele e tal, mas não deu para salvar a patinha. Aquela setinha está indicando ali era para ter uma pata, ele só tem 3. Tá? Ele só tem 3. E aí eles levaram. A felicidade do Joaquim, levaram o Joaquim para casa, né? Hoje o Joaquim é um gato enorme, peludo, feliz da vida, arteiro, assim, no bom sentido, carinhoso, não sente falta nenhuma da perninha. A perninha dele ali não faz falta nenhuma. O Joaquim está lá feliz da vida. Era para mim botar agora uma foto em cima dessa mostrando o Joaquim, mas o herói aqui perdeu uma foto. Então, acredite, o Joaquim é bem maior do que está aí. Ele foi adotado. E foi adotado. Pessoal da campanha do Adote, adote amor, né? Adote um amigo. Olha, eu a vida toda só tive animais de raça não definida, né? Vira-lata, como dizem, gatos comuns, né? Mas assim, ó, eu não vejo, para mim, não tem diferença entre você adotar ou ter um gatinho, um bichinho mais de raça e tal, porque o carinho que eles devotam a gente, e você vai acabar também dando a eles um carinho tão grande, você vai se apaixonar pelo seu amigo, você vai receber e dar amor, não há necessidade. Mas, porém, todavia, contudo, comprar ou adotar é um direito de escolha. A doutrina espírita, vocês sabem disso, ela não obriga ninguém a nada. Nada, nós não temos proibições como outras crenças, proíbe de fazer isso, não proíbe de fazer aquilo, se você não faz isso, vai para o inferno. Não tem isso na doutrina espírita. A nossa função é de esclarecer as pessoas. E as pessoas esclarecidas tomam as suas decisões. Né? Tomam as suas decisões. Para o espírita, como diz Paulo, o apóstolo, né? Tudo nos convém. Né? Aliás, tudo nos é lícito. Tudo nos é lícito. Mas nem tudo nos convém. Aí a gente tem que analisar e ver o que convém e o que não convém. Então, essa questão de adotar ou não é um direito de escolha, tá? Eu, particularmente, como você já tenho lá, mas falei com vocês. O grande Mahatma Gandhi disse que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Aí, cada um julgue que ponto está a grandeza da nossa nação, como é que os nossos animais estão sendo tratados. Eu diria para vocês, como eu sou um cara otimista, que hoje está bem melhor do que já foi uma vez. Hoje os animais ocupam espaço nas casas, nos condomínios, né? Nos nossos corações, eles ocupam espaço. Até no shopping eles têm espaço deles, porque as lojas de animais estão cada vez maiores, melhores. Então hoje eles estão sendo tratados, mas ainda tem muito animalzinho abandonado, ainda tem muito animalzinho maltratado. Para nós chegarmos a ser uma grande nação, como diz o Gandhi, ainda falta um bom pedaço. Mas vamos chegar. Vamos chegar. É isso, gente, tá? É o que eu queria falar para vocês em rápidas palavras, porque, como eu falei, o assunto é enorme. Para botar essas poucas coisas que eu mostrei para vocês, já foi difícil selecionar o que seria interessante ou não falar para vocês, tá? E aí, quando aparece esse aí no final, significa que eu tenho que parar de falar. Vanderlei pode ser tá na hora, o pessoal não te aguenta mais. Então, quando eu boto no fim como aviso, né? Todas as minhas palestras, não pode dizer, exposição. Todas as minhas exposições têm um Jesus no fim, que é a hora de me avisar que acabou. Pode encerrar, que o pessoal está cansado. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui falar com vocês sobre um assunto que, a meu ver, pelo menos lá onde eu habito, a região que eu habito, não se fala muito. Embora a doutrina tenha muita bibliografia sobre o tema. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Obrigado, Sr. Vanderlei, pela explanação que o senhor fez para nós hoje. Agora vamos fazer a nossa caridade em forma de prece. Vamos pedir por nossos irmãos encarnados ou desencarnados que estão com alguma necessidade, que estão passando por doenças e por aflições das mais diversas. Que todos sejam amparados pelo doce amor do Mestre Jesus. Agora, faremos o nosso passe coletivo. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e receber da espiritualidade bondosa que caminha entre nós as bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de força e de coragem que estamos buscando nesse momento. Vamos ser agradecidos por essas bênçãos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos que estão aqui, acompanhados pela internet, e convidamos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas. Boa noite a todos.